O nosso exemplo que nós vamos resolver é o seguinte: um produto tem um custo fixo de R$300 e um custo variável de R$5. Então, seu custo é conhecido. A sua equação de demanda é P igual a 80 menos Q. Perceba que foi dada a demanda linear. Determine o custo linear, a receita quadrática, o preço e a quantidade que maximizam a receita e o valor dessa receita máxima. Mesma coisa o lucro quadrático, preço e quantidade que maximizam o lucro máximo. E depois represente essas funções, o custo linear, a receita e o lucro quadráticos num sistema de eixos. Bem, vamos começar pela letra A, montando a nossa função custo, que é uma função de primeiro grau, Nossa função custo é um custo linear. Perceba que o nosso custo aqui na letra A corresponde ao custo total, que é a função da quantidade Q, que é o custo fixo de R$300, mais o custo por unidade, que é de R$5, vezes a quantidade produzida. Então, nosso custo é uma função conhecida, custo total é o custo fixo mais o custo variável. Na letra B, nós temos a receita quadrática. Lembra que a receita é uma função da quantidade, que é o produto do preço P, pelo qual um produto é vendido, vezes a sua quantidade Q. Só que nesse caso, desse exemplo, não foi dado o preço. O preço depende da sua função de demanda. Perceba que o preço foi dado na forma de uma demanda linear, Então o preço P ele é igual a 80 menos Q. É esse valor que nós vamos substituir aqui na função receita. Dessa forma, a nossa função receita, em função da quantidade, vai ser igual ao preço P, que pela equação de demanda é 80 menos Q, vezes a quantidade Q. Então, a nossa receita em função da quantidade, ela vai ser, aplicando distributiva, Q vezes 80, então 80Q, Q vezes Q, menos Q quadrado. Perceba que nós temos aqui uma função de grau 2, Então uma receita quadrática, cujo gráfico é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Perceba que nós temos aqui Q quadrado com sinal negativo. Então é uma parábola de concavidade voltada para baixo, que tem pontos de máximo e de mínimo. E aí nós vamos descobrir aí na letra C a quantidade, o preço e a quantidade que maximizam essa receita. Lembra que o gráfico dessa função receita, ele tem esse aspecto. Você vai ter aqui a receita R, a quantidade Q, e o seu gráfico da função receita tem um aspecto de uma parábola de concavidade voltada para baixo. E ele vai apresentar um ponto de máximo, em que o x do ponto de máximo é uma quantidade, do nosso aqui é a quantidade Q, que maximiza a receita, e depois vamos ter aqui um y do ponto de máximo, que é justamente o valor da receita máxima que nós obtemos com esta função quadrática. Bem, na letra C pede exatamente isso. Vamos ver na letra C. Na letra C, pede o preço e a quantidade que maximiza a receita. A quantidade que maximiza a receita é o x do vértice, que nós sabemos que a formazinha do x do vértice é o menos b sobre 2a. E lembre que a nossa receita, nossa função receita do segundo grau, ela é igual a 80 vezes Q menos Q quadrado. Ou seja, nessa função receita, e o b é igual a 80. Lembra, uma função de segundo grau é uma função que se apresenta na forma ax² mais bx mais c. Para esses valores a, b e c são os valores que são usados na resolução. Então o x do vértice, que no nosso caso o x do vértice é a quantidade, a quantidade que maximiza a receita, é menos b sobre 2a. Então a quantidade que maximiza a receita, ela é igual a menos b, então menos 80 sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 1.
que vai ser igual a menos 80 dividido por menos 2. Então a quantidade Q, que maximiza a receita, 80 por 2 igual a 40 unidades. 40 unidades é a quantidade que maximiza a receita. Bem, e pede também o valor do preço. Qual é o preço que deve ser cobrado nesse caso? Como nós temos a função demanda aqui, e a demanda é o preço em termos da quantidade, o preço, P, que maximiza a receita, é uma função F da quantidade Q, que maximiza a receita. Então o preço P, que nos dá a receita máxima, é igual a 80 menos a quantidade que maximiza a receita, que no caso é 40, né? 80 menos 40. Então o preço que maximiza a receita é R$40. Estão vendendo R$40, 40 unidades a R$40. O que nós temos já? Nós temos um custo linear, né? Custo linear que é dado pela formulazinha, né? O nosso custo total em função da quantidade, que é igual a 300 mais 5Q. Uma receita quadrática, lembra que a nossa receita quadrática aqui, R, é igual a 80Q menos Q quadrado. O preço é a quantidade que maximizam, né? Que maximizam a receita. O preço é de R$40 e a quantidade é de 40 unidades. E vamos calcular agora a receita máxima. Bem, a receita máxima nós podemos calcular pela formulazinha do Y do vértice. Ou então pensar que receita é o preço vezes a quantidade. Se nós pensarmos aqui em termos mais fáceis, né, é melhor usar a formulazinha da receita máxima como sendo o preço que me dá a receita máxima vezes a quantidade associada a essa receita máxima. Então, na letra D, a receita máxima é o preço que é cobrado, R$40, vezes a quantidade associada a esse preço, pela nossa função de demanda, que é 40 também. 40 vezes 40, nós temos uma receita máxima de R$1.600. Então a receita máxima de R$1.600 é a letra D. Receita máxima R$1.600. Então, em relação à função receita, são esses os dados que nós temos. Vamos ver agora em relação à função lucro, né? O lucro, a função lucro do segundo grau, lucro quadrático. O que é a função lucro? A função lucro, que aqui aparece na letra I, a função lucro, que é a função da quantidade, é igual a receita menos o custo total. Então essa é a nossa definição de função lucro. Então no nosso caso aqui, a nossa função lucro, né, nossa função lucro quadrática vai ser igual a receita. Nós temos a receita é 80Q menos Q quadrado. A receita é igual a 80Q menos Q quadrado, menos, né, abre parênteses, custo. O custo é 300 mais 5Q. Então 300 mais 5Q. Então essa aqui é a nossa função lucro, né? Receita menos custo. Fazendo as continhas, o nosso lucro ele vai ser igual a 80Q menos Q quadrado menos 300 menos 5. Lembra, jogo de sinais, mais com menos menos. Bem, então nós finalizamos aí o nosso lucro, né? O lucro em função da quantidade, que vai ser igual a 80Q menos 5. 80 menos 5, 75Q menos Q quadrado menos 300. Aí tem que tomar cuidado com a forma da equação do segundo grau. ax quadrado mais bx mais c. Lembra que o coeficiente de x quadrado, o ax quadrado, que o nosso x aqui é a quantidade, é o menos 1. Bx, o b é 75. Mais c, c é o termo dependente, menos 300.
Bem, feito isso, vamos para a letra F. O que é a letra F? A letra F pede o preço e a quantidade. Perceba que essa função é exatamente igual à função receita. É uma parábola de concavidade voltada para baixo. E a quantidade que maximiza o lucro é o x do vértice, que vai ser o menos b dividido por 2 vezes a. Então essa quantidade que maximiza o lucro vai ser menos b, então menos 75. Lembra, ax² mais bx mais c, então menos 75, menos b, sobre 2a, sobre 2 vezes menos 1. Então isso aqui vai ser igual a menos 75 dividido por menos 2, vai ser igual a 37,5 unidades. Então nós temos aí a quantidade, né? A quantidade que maximiza o nosso lucro. A partir daqui nós vamos definir agora o preço, né? Lembra que nós queremos o preço e a quantidade, o preço P que maximiza esse lucro. E o preço é dado sempre pela nossa função demanda. A demanda é a relação entre preço e quantidade vendida, né, ou quantidade demandada. No nosso caso, para uma quantidade de 37,5 unidades, nosso preço vai ser igual a 80 menos 37,5. Então, o preço que maximiza o lucro vai ser 80 menos 37,5, R$ 42,50. Então, esse é o preço que nos dá o maior lucro possível. Conhecendo o preço e a quantidade que maximizam o lucro, falta calcular qual é o lucro máximo. Lembra que o lucro máximo, né? O lucro máximo é o y do vértice. No caso do lucro, nós não temos muita opção. Nós temos que calcular realmente, né, na letra G, para calcular o lucro máximo vai ser o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Lembra a formulazinha, né? As formulazinhas do x do vértice e do y do vértice. A formulazinha do lucro, né? A nossa equação lucro do segundo grau é esta daqui. Então o delta, lembra que o delta é igual a b² menos 4ac, e no caso do lucro, o delta é igual a b, 75 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 300. Então esse delta ele é igual a 5.625 menos, né? Menos com menos dá mais, com menos dá menos, 1.200. Menos 1.200. Então esse delta ele é igual a 4.425. Logo, o nosso lucro máximo ele vai ser igual a menos delta, né? Então menos delta menos 4.425 dividido por 4 vezes a, 4 vezes menos 1. Resumindo, o valor do lucro máximo vai ser de R$ 1.106,25. Ou seja, nós temos os seguintes valores. O lucro quadrático, a função lucro em função da quantidade Q, ela vai ser igual a 75 Q menos Q² menos 300. Qual é o preço e a quantidade que maximizam esse lucro? O preço que maximiza o lucro é de R$ 42,50 e a quantidade que nos dá o lucro máximo é de 37,5 unidades. Qual é o valor do lucro máximo? O valor do lucro máximo é de R$ 1.106,25. Bem, o que falta? Falta representar essas relações em termos gráficos. Vamos ver como fica a representação gráfica dessas funções.
Nós vamos representar nesse sistema de eixos, né, no eixo horizontal, no eixo das abscissas x, nós vamos representar as quantidades, e no eixo vertical das ordenadas y, nós vamos representar o custo total, a receita quadrática e o lucro quadrático. Começando pelo custo, né? Lembra que o nosso custo ele é 300 mais 5Q. Nosso custo ele parte, deu o valor inicial R$300, é uma reta, é um custo linear e cresce a uma taxa de R$5 por unidade adicional produzida. Nesse caso, a sua representação é a seguinte. Perceba que o custo é representado por uma reta, né? Custo linear, uma reta que tem um início aqui no seu custo fixo e cresce. Bem, a função receita é uma função quadrática que tem uma receita máxima de R$1.600 e 40 unidades. Se nós pensarmos aqui na função receita, perceba que a função receita é 80Q menos Q quadrado. A função receita ela não tem termo independente. Quando a quantidade é zero, a receita é zero. A função receita ela parte da origem do sistema, né? Quando a quantidade é zero, a receita é zero. E ela atinge um ponto de máximo quando a quantidade, né? Lembra que a quantidade que maximiza a receita é 40 unidades e a receita máxima é R$1.600? Ela atinge um ponto de máximo quando a sua quantidade é 40 unidades. Imagine que a sua receita máxima é R$1.600, mais ou menos por aqui, é só uma representação. Nós vamos ter um gráfico parecido com esse, né? Passando aqui por esse ponto. Como o gráfico é simétrico, então esse ponto aqui, ele vai se repetir aqui. Ou seja, a nossa função receita é uma parábola de concavidade voltada para baixo, com esse ponto aqui que é o ponto de máximo da função receita. A receita é maximizada quando nós temos, nesta relação de demanda entre preço e quantidade, 40 unidades vendidas. Ou seja, a nossa receita tem aproximadamente esse aspecto. Uma curva crescente, que atinge o seu ponto de máximo neste ponto e desce, retornando aqui. Então, esse seria o gráfico da função receita. Bem, e a função lucro? Lembra que a nossa função lucro tem alguns detalhes, né? A função lucro, ela depende da receita e do custo. O lucro é a receita menos o custo. Em alguns pontos aqui, olha, nós temos, né, pontos de equilíbrio entre receita e custo. E nesses pontos de equilíbrio, o lucro é zero. Perceba que nós temos aqui, ó, lucro zero. No caso do lucro também, o custo fixo, perceba que na nossa função lucro quadrático, 75Q menos Q quadrado menos 300, né, o intercepto da função lucro com o eixo Y é o custo fixo, só com sinal negativo. Esse custo fixo ele se transforma aqui, olha, em um sinal negativo para a função lucro. E nós temos uma parábola, né? Uma parábola que sobe, atinge o seu ponto de máximo e desce. Qual é o ponto de máximo? O ponto de máximo da função lucro é obtido quando... E o maior valor possível é de R$1.106, né? Então, R$1.106, mais ou menos por aqui assim. R$1.106,25. Esse ponto aqui é o ponto máximo, é o valor máximo da função lucro. Perceba que o lucro é uma função que atinge esse ponto de máximo, né? Então ela desce aqui para esse lado, desce aqui para esse. Passa por esses pontos
e desce aqui. Continuando aqui, olha. Perceba que nós temos uma região aqui de lucro, certo? Uma região de lucro aqui, olha. Nessa parte aqui nós temos lucro, a nossa função lucro é positiva. Nesse primeiro intervalo aqui nós temos prejuízo, e a partir desse ponto nós também temos prejuízo. Como é que você explica esse ponto aqui com prejuízo? Bem, lembra que o preço de venda aqui está atrelado a essa função de demanda. E para essa função de demanda, para você vender uma quantidade maior, você tem que abaixar o preço. E se você abaixar o preço demais, você diminui a sua receita até um ponto em que a sua receita fica menor que seus custos. Porque você vai vender mais, seus custos vão aumentar. Mas a receita diminuindo, você entra na região de prejuízo. Ok? Espero que tenha entendido a resolução e tenha gostado. Ok?